Olá! No vídeo de hoje vamos trabalhar com a questão da África, recursos naturais. Essa aula é uma aula especial para quem está estudando a geografia dos continentes. E é claro que a gente vai fazer aulas separadas, segmentadas sobre a questão da África, né? Nós já fizemos uma outra aula sobre a geografia dos continentes, sobre a regionalização do continente africano. E hoje a gente está trazendo uma aula aí sobre África, recursos naturais. Quando nós dizemos isso, nós vamos pensar sobretudo nas características naturais desse importante continente. Eu começo com um mapa incrível. Esse mapa realmente ele impressiona o aluno quando ele vê pela primeira vez, né? Que é o seguinte, ele traz o seguinte raciocínio. Por que esse mapa é importante? Desde o sexto ano, na escola, o aluno ele já pode se deparar no livro de ciências ou de geografia, ou mesmo no oitavo ano, com um simulador como esse aí, e que vai trazer a questão da Pangeia, né? O que é a lógica da Pangeia? O conceito de Pangeia é um conceito que é apresentado na ciência geográfica, bem como em outras ciências da área, afins, né, que é aquela teoria da deriva continental de Alfred Wegener, que traz um raciocínio de que todos os continentes que estão hoje separados, América, África, Europa, Ásia, já formaram uma única grande massa continental chamada de Pangeia. Então, hoje essa aula é sobre África, mas observe que eu tenho nesse primeiro mapa uma disposição como se fosse um modelo de quebra-cabeças. Então, a América do Sul se encaixa quase que perfeitamente com a África, assim como a África também se encaixa com a Índia, ou o subcontinente indiano, que é um país do continente asiático, e aí vai se encaixando. Isso é um pré-requisito básico para a gente entender um pouco sobre algumas semelhanças que há entre o continente americano, africano ou mesmo continente asiático. Nesse sentido, o que é o básico você saber dos mapas, né? Já que você está estudando a África, o que é básico saber como ponto de partida para essas questões? A gente tem que observar onde que está o continente africano no mapa e quais as linhas imaginárias, quais as coordenadas que cortam o continente africano. Nesse caso aqui, a gente observa a partir desse mapa o corte, que é a linha do Equador, tá? A linha do Equador cortando o continente africano ao meio, assim como ele corta o norte da América do Sul, o norte do Brasil, ele também corta, né, aqui, ou seja, isso significa dizer que nós temos características em comum, como nós temos várias regiões da América do Sul e da África que têm a mesma posição latitudinal, ele vai ter características físicas parecidas. Observe que eu estou utilizando a palavra parecidas, não estou utilizando a palavra idêntico, ok? Então, assim como a gente tem o corte do Equador, temos também o corte dos trópicos, como é o caso do Trópico de Capricórnio, cortando a América do Sul e cortando o sul do continente africano, ou seja, a partir disso aí a gente está observando que o continente africano ele é cortado por importantes coordenadas geográficas. Agora nós vamos fazer uma análise de mapas como os mapas de relevo. Olha este mapa aqui. Se você está estudando esse conteúdo para fazer uma prova e está estudando, né, por livros didáticos, provavelmente o seu livro didático ou o seu módulo, a sua apostila, o que quer que você esteja estudando, vai ter um mapa parecido como esse aqui. E assim como existe esse mapa aqui numa versão colorida, né? Aqui a gente tem uma variação de cores em tons de marrom, laranja, amarelo, verde. Também existem mapas parecidos com esse, numa versão em preto e branco para você fazer a devida interpretação. Mas basicamente, o que chama atenção nesse mapa aqui é que a gente pode observar, quando estamos estudando o continente africano, observar que há grandes hectares de terra, grandes áreas,
marcadas por terrenos desérticos, né? Como, por exemplo, na região norte do continente africano, o caso do deserto do Saara, né? Com extensas áreas, englobando aí a maioria dos países da chamada África saariana ou África branca, tá? Na porção sul ou meridional do continente africano, nós também temos aqui um dispositivo que é o famoso deserto de Kalahari, tá? Que também é um deserto importante, embora menos conhecido, mas que faz parte da realidade, da paisagem de muitos países importantes aí. O deserto do Saara, ele chama a atenção, ele entra para a história da humanidade porque temos aqui fenômenos que chamam muita atenção, né? Em meio a vários ambientes, vários trechos de um ecossistema quente, seco, com pluviosidade baixa, ou seja, chove pouco, nós temos aqui um importantíssimo rio cortando a África saariana, que é o rio Nilo. O rio Nilo, ele é um rio importantíssimo. Durante um tempo já foi considerado o maior rio do mundo, depois da descoberta de novos nascentes, novos afluentes, que veio a considerar outros rios maiores do que estes. Como é o caso hoje, a maioria dos estudiosos considera o maior rio do mundo o rio Amazonas, e a bacia hidrográfica do Amazonas. Mas já houve um tempo que se considerava o rio Nilo como o maior, por ser um dos maiores, e realmente ele é um fenômeno por cortar muitas áreas marcadas por ter um ecossistema seco, ok? Então a gente tem uma variação de paisagens aí nesse mapa, né? Uma variação em função da altura, da altitude. Quando eu falo de altitude, eu estou falando de altura do relevo em relação ao nível do mar. Nesse caso, quanto mais marrom, mais alto, quanto mais verde, mais baixo. Então a gente tem no centro, nas áreas centrais, uma predominância de altitudes mais exageradas e a gente tem no verde, nas bordas do continente africano, altitudes mais baixas. Se eu tenho uma variação altimétrica, vai ter uma variação de climas também, ok? Quem está estudando para a prova, é muito bom estudar os mapas, porque a gente tem muitas questões desse conteúdo com o mapa para você explorar. Olha essa comparação aqui, para a gente finalizar essa aula de hoje. Olha que interessante, que perfeição. O elaborador desse mapa aqui, ele colocou dois mapas na mesma imagem, né, mostrando que existe uma relação direta com o fator clima e o fator vegetação. Olha que interessante. Então, quando você olha para essa área perto da latitude de 0 graus, que é a famosa linha do Equador, nós temos aqui na cor vermelha o clima equatorial. Observe que onde eu tenho o clima equatorial, por conta de uma série de características, de fatores que sustentam esse clima equatorial acontecer nesta área do globo, que também acontece esse clima equatorial na América, nós temos uma formação vegetal da floresta equatorial no continente africano. Então, qual é a grande coisa que você precisa observar especificamente nesses dois mapas? É observar que existe uma relação direta de clima com vegetação. Se você aprendeu isso, você certamente está sujeito, né, a estar aí apto a resolver várias questões. Onde eu tenho um clima tropical, né, logo aqui nas extremidades, nas bordas, aqui nas proximidades do clima equatorial, que está na cor vermelha, eu tenho uma faixa laranja, onde eu tenho um tropical, que já tem uma pluviosidade mais baixa. Quando eu olho para o mapa ao lado, eu tenho uma formação vegetal, que é a formação vegetal de savana. A savana se parece com o cerrado brasileiro. Existem comparações, existem semelhanças, até por conta da questão da teoria da deriva continental, aquela lógica da Pangeia que a gente mostrou no primeiro mapa de hoje, tá? Mas é importante você observar que a gente tem, né, a expressão semelhança. Quando eu digo se parece, não quer dizer que seja idêntico.
Isso que é importante pontuar para vocês, é muito importante saber disso. Onde eu tenho um clima desértico, qual a característica de um clima desértico, né? O clima desértico significa dizer que é um clima árido, seco, extremamente seco, pluviosidade quase nula. Onde eu tenho um clima árido ou desértico, como é o caso aqui do deserto do Saara ao norte e o deserto do Kalahari ao sul, eu vou ter desertos, né? Eu vou ter a ausência de vegetação. Então, essa é a lógica para você entender esse conteúdo de África e a questão dos recursos naturais. Entender a relação de relevo, clima, né, vegetação, porque são fatores que estão intimamente ligados. Muito obrigado pela aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Se gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like aí.